A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estou aqui, meus irmãos, para mais um vídeo. Quero assim desde já agradecer a cada um dos inscritos deste canal. Amém. Meus irmãos amados, Deus tem uma palavra para nós nesta manhã, que se encontra no Apocalipse, capítulo 22, e o versículo 18 e o versículo 19. Capítulo 22, o último livro, o último capítulo, do Apocalipse. Medite aí na sua Bíblia, Medite aí. Vamos ver o que Deus tem para nós, Diz assim, meus irmãos: porque eu testifico a todos aqueles que ouvi as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Olha, meus irmãos, como que é difícil se pregar o Apocalipse, A responsabilidade de se pregar o Apocalipse. E tem que ser pregado, Tem que ser pregado o Apocalipse. Porque se não fosse para ser pregado, então Deus não teria enviado para a terra, o Apocalipse. Mas há uma responsabilidade muito grande de se pregar o Apocalipse. Por isso que muitos não querem se arriscar, Muitos não querem se arriscar. Mas o Apocalipse ele tem que ser pregado. Porque se não fosse para pregar, Deus não tinha enviado para a terra. Tem que ser pregado. E por que muitos não querem se arriscar, Por quê? Creio que por causa disso mesmo, Que muitos não querem se arriscar. Porque é um livro difícil de se interpretar, não é? Mas a Bíblia Sagrada ela é interpretada por si só. Não é o homem que tem que interpretar, ela é interpretada por si só, não é? A pessoa tem que deixar que a Bíblia se interprete por si só. E aí ela vai se interpretando. E aqui diz, porque eu testifico a todo aqueles que ouvi as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém acrescentar, E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Tirará a sua parte, Da cidade santa, da árvore, dando a entender que a pessoa não herdará o reino
de Deus. Olha como que é difícil para se pregar o Apocalipse. Olha como que a responsabilidade de se pregar o Apocalipse, né? Não é fácil, muitos não querem se arriscar, mas o Apocalipse tem que ser pregado. Deus não enviou para a terra, Deus enviou para que seja pregado, então tem que se pregar o Apocalipse. E aí, meus irmãos, estava vendo um vídeo aí do pastor Rodrigo Cruz, conhecido aí como um homem de doutrina, né? Como um pastor bem doutrinado, que prega ali na Praça da Sé. E eu vi ele pregando sobre o 666. E ele disse que esse 666 é para os perdidos, e que Deus colocou esse sinal em Caim. E aí eu fiquei pensando, eu digo assim, o pastor Rodrigo Cruz está pregando a predestinação. A forma que ele está pregando aí, ele está pregando predestinação. E a Bíblia Sagrada não tem predestinação. Jesus fala lá no capítulo 3 de João, e versículo me parece que o 19, ele dizendo, né, Jesus falando, e a condenação é esta, né, que a luz veio ao mundo, não é? E deram preferência para quem? Para as trevas. A condenação é esta, porque a luz veio ao mundo e rejeitaram, deram preferência para as trevas, deram preferência para as coisas do mundo. Então não há predestinação. É da forma que ele fala, dá para entender que ele está pregando predestinação. Não há predestinação. Lá no capítulo 25 também de Mateus, a gente vê Jesus falando: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Foi para esse daí que o inferno foi preparado. Mas por quê? Porque Deus quer salvar todo mundo, Deus quer salvar. Mas a questão de haver o juízo final e as pessoas serem condenadas foi decisão própria das pessoas. Não foi Deus que quis condenar, não. Não há predestinação. E a forma como ele prega parece que há predestinação, né? Parece que há predestinação. E essa interpretação aí do pastor Rodrigo Cruz está fora, né, do Apocalipse. Não tem nada a ver isso que ele está falando. Os 666 você encontra em Daniel, capítulo 3, me parece que o versículo 1. Esse 666, meus irmãos, é o número de sorte de Nabucodonosor. E os discípulos perguntaram para Jesus quando seria a sua volta, no capítulo 24 de Mateus. E Jesus fala: quando vocês verem a abominação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entende, e quem estiver na Judéia, fuja para os montes. E a Judéia nós sabemos que hoje é a Palestina, né? Porque Jesus profetizou sobre a queda do templo, de uma guerra entre Israel e Roma. E aí, após 70 anos, Jesus tem falado isso. E Roma veio, destruiu o templo, né? Destruiu o templo. Riscou, né? Riscou a Judéia do mapa e colocou o nome da Palestina e entregou, né, para os sírios. Eu não sei ainda a quem pertence a Palestina, se ainda está na mão dos sírios, né? Mas foi isso que foi essa resposta que Jesus falou. Porque os discípulos fizeram 3 perguntas, né? Senhor, quando então será isso? Porque Jesus falou da queda do templo. Quando será isso? Jesus começou a dar sinais.
olha, vai haver terremoto, vai haver falsos profetas, vai haver pestilência. Mas antes de tudo isso, Jesus falou: vocês vão comparecer a reis, até a justiça, né? Por causa do meu nome, ele seria perseguido. Então nós passamos a entender que essas coisas já se cumpriu porque Jesus falou que eles ainda estavam vivos. Então não dá para você pegar terremoto, falso profeta, como referência para a volta de Jesus. Você vai conferir isso aí de Mateus 24, do versículo 1 até o 13. Jesus vai estar falando essas coisas, né? Então não tem como você pegar como referência para a volta de Jesus, porque Jesus falou que isso ia acontecer com eles ainda vivo, né? Antes que isso acontecesse, eles ainda iam comparecer aos tribunais, né? Por causa do Jesus. E aí foram 3 perguntas que eles fizeram. Quando será isso? Quando será o fim do mundo? E quando será a tua volta? E Jesus respondeu. Aí já você veio no versículo 14 do capítulo 24 de Mateus, Jesus falando assim: e este evangelho será pregado em todo mundo, e então virá o fim. Então Jesus estava falando aí do fim do mundo. E aí o versículo 15, Jesus fala da sua volta. Ele diz: quando verdes a abominação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entenda. E quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Foi esse o maior sinal que Jesus deu, e não há outro. De que falou o profeta Daniel? Em que capítulo que está escrito isso? Está escrito, meus irmãos, no capítulo 3 de Daniel. Lá Jesus se refere aos 666. Porque lá você vai ler assim: e Nabucodonosor levantou, né, no campo de Dura, uma estátua de ouro, né, com 60 côvados de altura e 6 de largura. Eu vou somar aqui para vocês, ó: 60 côvados de altura e 6 de largura. Tá aqui, ó. Eu fiz em outro vídeo aí, mas eu fui ver, tava apagado, né? Aí eu voltei para mostrar melhor. Tá aqui, ó. 60 côvados, tá vendo? De altura e 6 de largura. Agora essa estátua também tem 6 de fundo, porque se ela não tiver, como é que ela vai se segurar em pé? Você coloca esse papel aqui em pé, ele não vai se segurar, se ele não tiver fundo, né? Então essa estátua ela tinha fundo. E vamos colocar mais 6 aqui e vamos ver quanto que dá, né? Eu não vou somar mais, não é para somar mais, é para pôr aqui na frente, tá vendo só? Ó, não se soma mais não, coloca aqui na frente, tá vendo? Ó. 666. Esse foi o sinal que Jesus falou. É esse o 666 que a Bíblia mostra no Apocalipse capítulo 18. Capítulo 18. E aí fala da besta com 10 cabeças. 10 cabeças são 10 cabeças, o anjo dando a interpretação no capítulo 17 do Apocalipse. As 10 cabeças são os 10 chifres, né? Quer dizer, os 10 chifres são 10 demônios, porque eles recebem poder por 1 hora. Ninguém é eleito para governar 1 hora, não é? E as 7 cabeças? As 7 cabeças é o local onde a Babilônia foi construída. E aí e a cidade?
O anjo de a cidade e a mulher, quer dizer, e a mulher, o anjo diz, e a mulher é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então a mulher quem? A mulher é a Babilônia. Se você ler os livros de Daniel, você vai ver o Nabucodonosor dizendo assim: não é essa a grande Babilônia que eu construí para minha magnificência? Então Nabucodonosor ele afirma que ele foi quem fundou a Babilônia. Então, meus irmãos, eu creio na ressurreição do Nabucodonosor. Eu entendo que seja ele o anticristo. E esse 666 é a estátua que ele levantou lá no campo de Dura e que vai se repetir. Agora, quem é essa pessoa que vai mandar levantar essa estátua novamente? É a besta que vai subir da terra. Você vai encontrar isso no Apocalipse, no capítulo 13, não é? Você vai encontrar aí a segunda besta que sobe da terra. Ela é a encarregada de levantar essa estátua novamente. Foi isso que Jesus falou em Mateus capítulo 24, e o versículo 15. Medite, meus irmãos, nas escrituras. Há uma responsabilidade muito grande de se pregar o Apocalipse. Eu não tinha, assim, entendimento sobre essa besta que sobe da terra. Eu gravei vídeo falando do anticristo, do falso profeta, mas não sabia quem era a besta que vai subir da terra. E eu tive um sonho andando assim no campo e a voz falou para mim: faz um vídeo falando do anticristo, falando do falso profeta e da besta que sobe da terra. E eu respondi: eu não sei quem é a besta que vai subir da terra. E a voz falou: você sabe, ele é o primeiro homem que inventou a idolatria. E meus irmãos, eu acordei tendo esse sonho, porque foi uma visão muito tremenda. E fiquei ali meditando, eu digo, será que isso é uma revelação? É uma visão? Ou isso é coisa da minha cabeça? Ou é fruto dos meus entendimentos aí? Meus irmãos, fui pesquisar no Google e o Google me deu Nirodes, como o primeiro homem a inventar a idolatria. Olha, meus irmãos, que coisa tremenda, né? Agora você não é obrigado a acreditar nisso, né? Você não é obrigado, você crê se você quiser. Mas eu quero crer sim que isso foi uma visão tremenda que Deus me deu a respeito da segunda besta que sobe da terra. Então eu creio sim que a ressurreição para ser formado o governo do anticristo. Quando eu leio o Apocalipse capítulo 9, versículo 13, versículo 14, eu entendo então que vai haver ressurreição para que seja formado o governo do anticristo. Eu entendo ali porque os versículos diz: e o anjo tocou a sexta trombeta. E foi dito o quê? O que foi dito? Medite lá, medite. Porque lá há ressurreição nesses dois versículos, para que seja para o governo, para que seja formado o governo do anticristo. É isso que eu entendo. Amém? Mas medite nessas coisas, meus irmãos. Medite, porque há tanta interpretação errada,
E eu vejo o que é que eu leio, né? Se alguém, não é? Tirar alguma coisa dessas profecias, ficará fora da cidade santa, não é? Não herdará o reino de Deus. Que Deus assim vos abençoe. Se você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, amém? Porque isso é muito importante, né? Compartilhe nossos vídeos, né? Para as pessoas precisam, né? Ter o conhecimento da verdade. Amém? Que Deus assim vos abençoe.